No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Começando agora mais um programa da sua rádio de bolso. E o primeiro assunto de hoje não poderia deixar de ser mudanças climáticas. O assunto de ontem, mas que ainda está se refletindo hoje no caso da cidade de São Paulo e de cidades aqui da Grande São Paulo. Todo mundo que mora aqui na região foi surpreendido, de certa forma, por um gigantesco vendaval, né, que tomou conta da cidade de São Paulo, de diversas cidades aqui da Grande São Paulo. Só para ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo recebeu mais de 200 chamados por queda de árvores na cidade. Nós começamos o dia lá pelas 10 e pouco, quando era 10 horas da manhã mais ou menos, estava em torno de 30 graus na cidade. Agora à noite já caiu para 23, 22 graus. Então a coisa está meio dramática, né? Isso não ocorreu só hoje aqui. Então foi um temporal com ventania, com uma chuva muito forte, escureceu na cidade, em várias cidades da Grande São Paulo. Então foi um dia de caos ontem e hoje, dia 9 de janeiro, esse assunto ainda repercute aqui na cidade de São Paulo, com tudo que houve de caos. A Rua 25 de Março, que fica aqui na região central da cidade, virou um verdadeiro rio, né? Fora todas as outras questões, no Parque do Ibirapuera e vários outros lugares. Então o trânsito virou aquele caos e aquela coisa chamada mudanças climáticas, que tem muita gente que teima em negar. Muito bem, esse é o primeiro assunto de hoje da cidade de São Paulo, do nosso Rádio de Bolso. O segundo assunto de hoje que eu trago para vocês é uma dica de livro. Quem gosta muito de redes sociais, talvez fosse bom se ligar no seguinte livro. Eu estou lendo ainda, estou do meio para o fim já, mas é um livraço, hein? Chamado A Máquina do Caos, do jornalista Max Fischer, repórter do New York Times, que também já trabalhou no jornal Washington Post e em vários outros lugares. O livro como eu disse, é um livraço, é um livrão aí, né? Ele tem 510 páginas, foi editado no Brasil pela Todavia Livros. O livro é um livro-reportagem sobre a questão das redes sociais. Então ele vai nas entranhas do Facebook, do Twitter, do Instagram, e ele juntou calhamaços e mais calhamaços de documentos, o jornalista, para essa reportagem. Entrevistou políticos, entrevistou teóricos da conspiração, bilionários, entrevistou pessoas de dentro, né? E ele começa o livro, inclusive, relatando a ida dele ao Facebook, depois que ele disse que tinha juntado uma série de documentos que comprometiam a plataforma. E daqui, então, a coisa vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, até ele apontar os principais envolvimentos das plataformas que são donas dessas redes sociais, né? Em escândalos políticos, em escândalos diversos e no monitoramento da vida das pessoas, de todos nós. Portanto, nós viramos reféns dessa grande invenção, né, que aparentemente nos une todos os dias, que são as redes sociais. Nós hoje somos reféns dessas plataformas e elas realmente, além de espionar, além de influenciar o comportamento, a política, os negócios e criar um vício muito grande, né, na população. Esse livro-reportagem, então, do Max Fischer, do jornalista do New York Times, desvenda muito, de forma muito espirituosa, de forma muito bem feita, essa questão das redes sociais. Então a dica aí de livro, o livro A Máquina do Caos, do Max Fischer. Bom, o terceiro assunto é um assunto assim meio cabeludo, daquele de você ficar de cabelo em pé, na verdade, né? Essa história que rolou sexta-feira passada, dia 5 de janeiro, que todo mundo acompanhou, né? 5 minutos após a decolagem, um avião da American Airlines nos Estados Unidos simplesmente soltou a porta e houve a despressurização da aeronave. Foi um negócio gravíssimo. A porta, inclusive, ela foi encontrada na cidade de Portland, que foi de onde ele decolou, né? A porta foi encontrada na casa de um professor, de uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, né? Ela voou e caiu na casa de uma pessoa.
E já teve um desdobramento dessa história, né? De sexta-feira para cá, começaram a fazer investigações e tal. Foi um Boeing 737 MAX 9 da companhia United Airlines dos Estados Unidos, e uma primeira investigação da companhia apontou que, pasmem, né? O avião tinha parafusos que não estavam apertados exatamente na porta. Olha que loucura, né? A mesma coisa de você imaginar que você levou o carro no mecânico, o cara mexeu nas rodas, foi trocar pneus e tal, e foi fazer algum tipo de reparo e simplesmente não apertou os parafusos das rodas do carro, e você vai andar com isso. Mais ou menos isso, que é uma tragédia absurda, né? Então está sendo ainda investigado esse acidente gravíssimo nos Estados Unidos, desse avião que simplesmente descolou a porta. A porta voou lá de cima, graças a Deus e a habilidade dos pilotos e toda a perícia e tal. O avião voltou, né? Conseguiu segurar todo mundo lá. As pessoas não estavam perto da porta no momento, e ninguém sofreu nada mais. Vem aí uma investigação brava a respeito. É isso aí o assunto. Então, o terceiro assunto. O quarto, que é o encerramento do nosso Rádio de Bolso de hoje, eu vou encerrar com um poema maravilhoso, muito curtinho, de um clássico, de um grande poeta brasileiro, que foi o Paulo Leminski, o poeta curitibano Paulo Leminski. E o poema se chama Erra uma Vez. Ele diz assim: nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Já cometo 2, 3, 4, 5, 6, até esse erro aprender que só o erro tem vez. Você acabou então de ouvir mais um programa da sua Rádio de Bolso. Eu sou Djair Galvão e até o próximo programa.